Vamos lá, gente. O Grêmio perde o clássico Grenal 4-4-9 para o Internacional dentro do estádio Beira-Rio por 4-2. Hoje eu, como gremista, vou comentar o que eu achei do jogo, vou comentar o jogo em si, os fatos que aconteceram, vou comentar como foi o jogo de cada time na minha visão, quais são as perspectivas vendo esse jogo de agora para ambas as equipes. Óbvio que vou puxar um pouco mais pro meu time, o Grêmio, porque é o que eu tenho mais conhecimento, mas eu também sei bastante do Inter, porque acaba que aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe muita notícias dos dois. E daí já vou comentar um pouco sobre o Inter, então colorados que não querem só me ver ficando irritado, como também dando minha opinião sobre o time de vocês, sem clubismo, podem ficar aqui que vai ter. Bom, vamos começar pelo que realmente aconteceu no jogo, pelos fatos. Bom, o Grêmio abriu o placar logo aos 5 minutos com Francis Amuzu. Aí, a gente tem... Ai, desculpa, gente, tá triste a situação hoje. Só que logo na sequência, por volta dos 10, 15 minutos, eu não conseguia anotar porque eu tava fora de casa, então... Tanto é que é por isso eu tava viajando que o vídeo tá saindo atrasado. Então eu não sei exatamente as minutagens, mas é por volta de 10, 15 minutos, ou seja, pouquíssimo tempo depois do gol do Grêmio, que foi aos 5. O Inter empata o jogo. E isso não pode acontecer. Porque o Grêmio era pior nos primeiros minutinhos. Aí ele abre o placar. E daí logo na sequência ele toma um empate. Não poderia acontecer. O Grêmio abre o placar mostrando que era favorito sim. Que tem o melhor elenco sim. E que se marcasse um Grenal para amanhã, eu diria que o Grêmio é favorito de novo. Tá? Porque o Grêmio tem um time melhor que o Inter. O Grêmio tem, na minha visão, um treinador melhor que o Inter. O Grêmio tem um projeto melhor que o Inter. E eu não mudo essa minha opinião depois do clássico de ontem. Só que daí o Grêmio toma esse empate e não tá jogando nada no primeiro tempo. Primeiro tempo continua. Bom destacar o primeiro gol do Inter. Falha do goleiro Everton. Hoje, o ritmo hoje do vídeo tá um pouco mais lento do que até nos vídeos neutros, por causa que, né, é triste, uma derrota em classe. O goleiro Everton falha muito no primeiro gol, foi uma jogada de escanteio, no primeiro gol do Inter, no caso. Foi uma jogada de escanteio, ele vai pra tentar tirar a bola com a mão e acaba indo no ar, não pega nada. A jogada continua, acaba que a zaga do Grêmio tira em cima da linha de cabeça, só que cabeceia bem no pé de outro jogador do Grêmio, Marcos Rocha, que não teve tempo de reação, fez o gol contra 1-1 no placar. Depois disso, o primeiro tempo continua, o Internacional era muito melhor na primeira etapa, no meio campo tinha posse, atacava muito mais, o Everton fez uma partida ruim, mas salvou umas 2 bolas, principalmente, acho que foram 3, 2 no primeiro tempo e uma no segundo. Mas mesmo assim foi um jogo muito falho dele, falhou em 2 ou mais gols e prejudicou muito o Grêmio. Tem que melhorar o Everton, senão não serve como goleiro. Eu avisei que eu preferia ficar com o Thiago Volpi, eu falei isso antes da contratação, mas agora veio, acho um bom goleiro sim, só tem que se recuperar e parar de dar essas entregadas. O Inter também era muito melhor no primeiro tempo por causa do fator Arthur, que não apareceu no jogo de hoje. O Arthur é um meio-campista genial, a gente sabe disso. Acho que até vocês colorados têm de concordar. Só que o Inter botou uns 3 pra marcar ele, e ele não tem essa intensidade. É por isso que ele não deu certo na Europa, por causa dessa intensidade que falta. Ele já é muito mais intenso do que ele era quando saiu daqui do Grêmio, mas ainda assim não é intenso o suficiente. Quando precisa, assim, tá numa pegada muito forte, ele não consegue, principalmente se estiver muito marcado como foi o jogo de hoje. Bom destacar também que o outro meio-campista, Thiaguinho, esse sim jogou muito bem na partida de hoje. De ontem, falo hoje porque eu sempre tô acostumado a gravar após o jogo no dia. Mas jogou muito bem ontem. A base do Grêmio é muito boa. Uma cria do clube que tá conseguindo se impor até mesmo em um Grenal. Realmente joga muito o nosso menino Thiaguinho. TT também jogou bem a partida de hoje, tá? Carlos Vinícius não recebeu a bola e por isso não fez muita coisa. Mas quando ele recebe, ele crava. Só que não aconteceu hoje. Bom, vou tentar me empolgar um pouquinho mais logo pra falar do momento bom do Inter. Bom, então o primeiro tempo acaba e a gente vai pra segunda etapa.
Bom, gente, agora vamos entrar no segundo tempo. E, cara, o segundo tempo o Grêmio jogou melhor que o Inter. E não é à toa que lá pelo. Só que assim, foi uma coisa que me surpreendeu. Por causa que o técnico Luiz Castro bota Edenilson pra jogo, no lugar do Thiaguinho, que tava jogando muito bem, como eu já disse. Só que pelo visto é porque o Thiaguinho sentiu alguma coisa no primeiro tempo, tomou uma entrada forte aos 30 minutos. Então, pra preservar, porque é início de temporada, quarta-feira já tem jogo contra o Fluminense. Tiraram o Thiaguinho e botaram o Edenilson. E acabou que deu certo, embora eu reclamei muito na hora da substituição. O Edenilson acaba fazendo um gol pro Grêmio. Eu tava esperando esse gol dele faz, sei lá, uns 6 granais, acho, que ele joga e que eu tô esperando ele fazer esse gol no Inter. Eu comemorei muito esse gol. E daí teve ali, foi um gol que basicamente, jogada ali na área de zaga do Inter se atrapalhou. A bola sobe, o Rocher espalma na cabeça do Edenilson, que nem cabeceia, a bola só sobra e vai. E ele faz o gol. Grêmio 2-1. Eu comemorei muito esse gol, foi um momento muito maneiro. E daí, na sequência, eu só esperei o gol ser confirmado. Porque tava ali, demorou um pouquinho a ser confirmado esse gol. Não sei porquê, porque eu não vi nenhuma irregularidade, nenhuma possível irregularidade. E daí eu fiquei esperando, foi confirmado. O que eu fui fazer? Como eu já disse, eu tava viajando, tava na rua, olhei por uma televisão de uma loja. O que eu fui fazer? Fui pegar um sorvete. Eu volto com o meu sorvete. Está o Inter fazendo gol. Eu vejo a comemoração do Inter. E cara, aqui a gente tem que entrar em alguma coisa, em um negócio. Não pode, em um Grenal, tu entrar, sair na frente 2 vezes e deixar ele empatar. E só piora quando eu me sentei na minha cadeira. E daí só me organizei, olhei pra TV, o Inter já tava no ataque de novo, Borré saiu na cara do gol e faz o 3-2. Gente, é ridículo. Não pode. Um jogo como o Grenal, em nenhum jogo pode. Ainda mais em um jogo como o Grenal. Ainda mais em um Grenal. Não dá. Não dá. O time não pode, de maneira alguma, fazer esse fiasco. E o Grêmio, na minha visão, entrou de salto alto na partida. Não diria talvez salto alto, mas o Grêmio entrou muito relaxado. O Grêmio entrou muito, talvez achando que já tava, que era muito favorito, e realmente era, e realmente vai ser se marcar em um próximo Grenal pra amanhã, entendeu? Mas do jeito que entrou, o time que jogou mais, o time que quis mais venceu, que foi o Inter. Ainda teve o quarto gol do Inter, que é bola na área, bagunça da zaga do Grêmio, a gente tomou um gol do Bernabé. Segundo gol, onde eu acho que foi falha do goleiro Everton, ele sabia onde o cara ia chutar, só tinha um lugar pra chutar, o Bernabé chuta, não chuta bem. Ele se joga na bola, só que não estende o braço, e com isso toma o gol. Inter 4, Grêmio 2, final de jogo. O Grêmio que no segundo tempo finalmente parecia estar melhorando, ficava mais com a posse no meio campo, atacava mais, fez um gol, e daí do nada, em 2 minutos toma, sei lá, em 9 minutos toma 3 gols, isso eu sei, mas que sei lá, em 5 minutos toma 2 gols. E esse tempo tá contando a comemoração de um dos gols. Então assim, não é nem 5 minutos de bola rolando. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum em um Grenal. Em qualquer jogo. O Grêmio não pode entrar como entrou hoje, com a vontade que entrou hoje, com a raça que entrou hoje, em jogo nenhum. Seja um Grenal, seja contra o 15 de Piracicaba. O Grêmio não pode entrar com essa vontade. Peço desculpas, eu queria estar aqui gritando, eu queria estar aqui irritado pra caramba, mas não é meu estilo. Eu tô triste, eu tô pra baixo sim. Reconheço que o Inter ganhou merecidamente, porque quis mais. E fico muito decepcionado com o time, porque eu sei que o Grêmio tinha muito potencial pra vencer esse jogo. Com isso, eu quero falar agora um pouco do Inter, primeiramente pra você, Colorado. Grande partida do time de vocês. Parabéns. O Inter fez um jogo de manual. E mais do que isso, mais do que ter qualidade, porque o Inter não tem mais qualidade que o Grêmio. Mais do que ter qualidade, mais do que ter um trabalho melhor, o Inter teve mais raça. E no final, o que importa é apenas isso. Teve mais vontade de vencer, quis ganhar, entendeu que era o clássico Grenal. E com isso, venceu a partida.
Meus parabéns também ao Inter, que tá, pelo visto, recuperando o Borré. Fez gol hoje. Ainda não acho melhor que o Carlos Vinícius. Mas parabéns ao Borré. Parabéns ao Inter, que tá recuperando ele. Mas não sei se vai manter. Acho que até os colorados têm essa desconfiança. Temos que ver isso. E acho que, quanto ao Inter, muito bem no meio campo. Conseguiu neutralizar o Arthur. E agora sim, entrando do lado do Grêmio. Primeiro eu vou falar... Eu já falei um pouco do desastre que foi o Grêmio. Porque pra mim, o Grêmio se entrasse com a raça que o Inter entrou, tomasse 2-0. O Grêmio se entrasse com a raça que o Inter entrou, tomasse 5-0. Talvez eu estaria mais tranquilo. Estaria mais de boa do que o Grêmio tendo tomado 4-2 com a vontade que entrou em campo. O Grêmio não pode entrar com essa vontade em campo, gente. O Grêmio nunca foi um time que entra em campo se achando porque tem o melhor elenco. Não, o Grêmio sempre, em todas as suas grandes conquistas, o Grêmio, no geral, também em todas as partidas, ele se destaca porque ele é o time que tá ali dando a vida, dando a raça, jogando pelo amor da camisa. Isso não aconteceu, isso é uma vergonha. E por isso que a gente perde o clássico do Grenal de hoje. Acho que agora entrando na parte boa da derrota, vai. Não tem parte boa, é um desastre, obviamente. Mas, se for pra dizer alguma coisa que eu acho que pode ser tirado de bom, é que o time vai aprender a não entrar de salto alto em mais nenhum jogo, contra nenhum adversário sequer, começando pelo Fluminense, onde esse clube tem que dar a resposta, esses jogadores têm que dar uma resposta. Vai ser um jogo muito difícil, é fora de casa, pouco tempo de descanso, contra um time muito qualificado que é o Fluminense, mas o Grêmio tem que dar uma resposta para sua torcida. Outra coisa boa, TT mostrou boas coisas. Carlos Vinícius, quando teve a bola, foi bem, mas não teve muita bola. Thiaguinho, como eu já disse, foi muito bem. Agora, falando de outra coisa ruim, o Everton. A gente contrata o Everton do Palmeiras pra mandar embora o Thiago Volpe. E daí manter na reserva o Gabriel Grando. Gente, eu avisei que o Everton, eu não queria o Everton. Espero queimar minha língua, espero que ele faça milagres, porque no jogo de hoje mesmo ele fez boas defesas em outros lances. Mas não dá pra te falhar em 2 gols em um Grenal. E ainda mais se a atitude ridícula que ele tem em todos os gols que ele toma de correndo atrás do juiz reclamando de alguma coisa, mesmo que o gol não tenha absolutamente nada a ser revisado. Como não foi nenhum dos gols de hoje, nem de Grêmio, nem de Inter, na minha visão, todos completamente justos. Com isso, na minha visão, o Inter continua não sendo favorito ao Campeonato Gaúcho, embora agora muito provavelmente vai decidir o campeonato em casa se chegar na final contra o Grêmio. É muito decepcionante, porque a gente tinha tanta expectativa nesse time, muito decepcionante pra gente que sabe que esse time tem a capacidade e que não conseguiu desempenhar o que precisava, mas seguimos. Afinal, o Grêmio é isso, não somos uma torcida que vai abandonar o time por causa de uma derrota, e muito menos torcer pro rival, né? Porque alguns aí já torceram pro rival, né? Vocês torceram para o Grêmio, só pra lembrar disso, colorados. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, que não torce para nenhum dos dois times. Parabéns aí pro torcedor colorado. Uma boa semana pra vocês. E boa sorte pra você, gremista, que vai ter que aturar seus colegas colorados por um bom tempo. E a mensagem que fica aqui é: o Grêmio é melhor que o Inter. Só que não pode entrar sem vontade. Se o Grêmio entrar com a vontade que o Inter entrou, o Grêmio massacra o Internacional. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até a próxima.